Olá pessoal, que bom estar aqui para falar sobre de escritoras negras brasileiras. Minha linha de pesquisa, né, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou professor Iedo de Oliveira Paz, eu sou do Departamento de Letras e também dou aula no mestrado Estudos da Linguagem, né, aqui em Recife, na sede. E fiquei muito feliz quando Risonete falou comigo para a gente conversar um pouco sobre essa literatura, né, ainda tão invisibilizada, né, invisibilizada no sentido de não divulgada, né? E a gente ainda percebe que dentro, né, do mercado editorial, na sua distribuição, os livros de escritoras negras não chegam, né, às escolas, né, não chegam às bibliotecas, algumas bibliotecas, né, eu posso dizer assim, porque como eu não tenho a ideia estratificada, né, sobre como isso está sendo distribuído no Brasil, mas a grande realidade é essa, né? A gente percebe porque a própria Academia Brasileira de Letras, ela nega, né, ela não dá um assento à primeira escritora negra escrita, né, para a cadeira na ABL, que foi, né, Conceição Evaristo, que eu vou aproveitar para mostrar aqui um livro dela, né, alguns livros dela e de outras escritoras, para vocês terem conhecimento, né? Mas é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês para falar, né, sobre esse projeto. Que iniciativa bonita, né? Projeto Ler Mais para Escrever Melhor. Leitura da literatura de escritoras negras brasileiras, né? E como público-alvo, né, esse projeto traz alunos de ensino médio e equipe pedagógica do Colégio Estadual, em tela aqui, em estudo, que é o Colégio Reis Magalhães. Então vamos lá. Literatura, né? Falar sobre literatura no geral, né? E dizer que a literatura ela anda de mãos dadas, né, com a história. E essa observância de escritores e escritoras em relação ao seu tempo vai repercutir nesses textos, não é? E não é de hoje, né, que nós temos escritoras e escritores negros, né, que escrevem, graças a Deus, né, que isso vem de longe. O próprio Machado de Assis, que tentaram e muitas vezes tentam, um negro, né, que chamam de mulato, né? E a gente vai perceber que esse termo mulato ele é inadequado, né? Porque a gente aprende isso, né, nas escolas, né, nos compêndios, né, em alguns dicionários trazem, né, esse termo, mas que ao estudar essa questão da negritude e da branquitude, a gente vai observar isso, né? E assumir, né, a questão da negritude, né, do negro, né? Então, eu trabalho mais com a literatura de autoria feminina, então vou apresentar para vocês algumas escritoras aqui, tanto no verso quanto na prosa, que fazem a literatura, né? E a questão do hábito, né, pela leitura é um divisor de águas, né, vamos dizer assim, na nossa formação acadêmica. Por quê? A leitura começa em casa, a gente sabe, né, a família, né, ela possibilita essa questão e desperta, né? Eu sei que a questão do fator social é muito decisivo, né? Eu tive uma infância pobre, né? Eu sou de origem muito humilde, meus pais, né, minha mãe e meu pai,
não tinham, como é que se diz, não vou nem dizer tanto dinheiro, né? Mas eu vou dizer que as posses eram limitadas às nossas necessidades, né? Mas minha mãe sempre falava sobre a questão do estudo para mim e para minha irmã. E eu aprendi isso muito cedo, fui estudar em colégio de prefeitura, em colégio do estado, depois fiz minha faculdade, mas antes disso eu trabalhei como camelô, eu trabalhei em granja, né? Eu lavei muito galpão de granja, eu encerei muito terraço, né, com pasta, aquela pasta vermelha, não sei se vocês conhecem, né, que cheira a querosene forte. Vendi roupa no centro da cidade, na Ponte de Ferro, né? Não sei se vocês conhecem aqui Recife. Quem conhece Recife deve saber aquela ponte que vai dar na Casa da Cultura. Eu trabalhava no meio ali da ponte vendendo roupas com a amiga da minha mãe. E por aí vai, né? Eu fui estudando, sempre o estudo na minha vida e trabalhando, fazendo cursos, né? No Senac, me profissionalizando, e minha mãe ali perto de mim, me dando força e dizendo: meu filho, o estudo é o seu troféu, ninguém vai arrancar esse troféu das suas mãos, né? E hoje eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, segunda universidade mais antiga do Brasil, 109 anos a nossa universidade tem, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, né? E por aí vai. E não me canso de estudar, né? Acredito que cada dia é uma descoberta, cada dia eu aprendo com os meus alunos, cada dia eu aprendo com a vida, com os meus colegas, com a minha família, e é uma troca. E essa troca ela tem que ser muito fraterna, não é? Eu, nessa pandemia, né, estou fazendo esse breve relato para poder adentrar, né, nessa questão das escritoras, mas eu acho que é oportuna essa colocação que eu estou fazendo, né? Então, por tudo isso, né, pela minha família, por onde eu passei, por onde trabalhei, e hoje me encontro como professor, né, com um emprego muito bom, né? Eu agradeço a Deus todos os dias, né? E tenham certeza, agradeçam a Deus por tudo, né? Todos os dias, né? Isso é muito forte nas nossas vidas. Nós transformamos vida, e assim o ofício de ser professor, eu digo que educador, é uma tarefa gratificante. As pessoas dizem que é árdua, né? Nós temos os nossos perrengues, estamos diante de uma conjuntura política devastadora, né? Em que a educação, né, a ciência, e principalmente a ciência, né, tão golpeada, né? E a educação também, mas tempos passam, né? Esses tempos vão passar, né? Se Deus quiser. Mas, então vamos falar agora um pouco sobre algumas escritoras que eu trago aqui para vocês, né? Eu não tive o privilégio de ler nenhuma escritora negra, né, na minha graduação, né? E durante assim o meu percurso de estudante no Colégio do Estado, eu não vi, né? Não lembro de nenhum texto que eu tenha estudado de alguma escritora negra, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês uma escritora que hoje está sendo muito falada, né? Comemorada, muitas polêmicas sobre ela, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela tem este livro aqui, né, que se chama Quarto de Despejo. Esse livro é um marco, né, na vida da Carolina, né, e ele vai trazer, né, todo esse diário, né, sobre a vida de uma catadora de lixo, né, que Carolina Maria de Jesus era catadora de lixo, né, e escrevia, né, seus diários ali no lixão. É linda a história dela. Vou deixar para vocês pesquisarem, né? Carolina Maria de Jesus,
Este aqui é um dos livros dela. Tem outros. Tem Diário de Bitita, Casa de Alvenaria e outros e outros. Essa mulher é um fenômeno, um fenômeno. Guardem o nome dela e pesquisem. Carolina Maria de Jesus. A próxima escritora que eu vou trazer para vocês é aqui a Academia Brasileira de Letras não acolheu. Não é? Não acolheu por vários motivos. Porque a Academia Brasileira de Letras é uma academia machista, branca, não é? E não tem mais aquela essência, né, de quando os grandes literatos, na época do Machado, como é que se diz, fomentavam dentro dessa academia, né? Ou seja, a academia não é para todos, é para alguns. Né? Então vamos ver a nossa queridíssima Conceição Evaristo, que eu tive o prazer de trazer Conceição Evaristo para a nossa UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2017. Ela veio, foi uma coisa linda, né? Um espetáculo. Uma simplicidade, o carinho, a doçura, né, da Conceição Evaristo estavam conosco durante o evento, 2 dias de evento. Então, o livro que eu apresento para vocês, um dos dela, Olhos d'Água. Este livro traz 15 contos que vão trazer questões de violência contra a mulher, a questão do racismo, né, condições subalternas, né, de sobrevivência. Vocês vão amar. Já tem em PDF este livro, tá? Você consegue baixar na internet. Outro livro dela, este você não consegue baixar, chama-se Poemas da Recordação e Outros Movimentos, também da Conceição Evaristo. É um livro de poemas maravilhoso. Eu sou suspeito porque eu estudo muito Conceição Evaristo. Agora no mestrado eu estou com 1, 2, acho que 3 orientandas pesquisando a Conceição Evaristo. O outro livro dela é Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Aí aqui a gente vê denúncia bem crua, sabe? Em relação à questão da violência contra a mulher. Muito bom. Excelente esse livro. E outro que vem trazendo as memórias da Conceição, né? Ela traz nesse livro aqui, Becos da Memória, né? Também da Conceição Evaristo, tá, gente? Esses são alguns, né? Então, Conceição Evaristo, ela vai trazer um termo que ela mesma criou, chamado escrevivência. E nessas escrevivências, né, da Conceição Evaristo, ela vai trazer exatamente a sua verdade, né, a sua história, o que ela viveu, né, ela vai transplantar como carne crua, né, de experiências cotidianas, né, vividas, né, em favela. Ela foi doméstica, né, também, mas lutou e conseguiu ser doutora, né, em literatura também. Então, Conceição é uma guerreira, é um nome da literatura negra feminina, né, no Brasil, respeitadíssima, né, e teve tradução no francês e também em outras línguas, né. Vou trazer agora para vocês uma escritora daqui de Recife, chama-se Bel Puan, é negra, e ela escreveu esse livro, Lutar é Crime, né? Acho que aqui dá para vê-la. Bel Puan. E Bel Puan, ela também traz essas denúncias, né? E ela participou do Islã, né? Islã das Minas, Islã das Minas. E ela foi representar o Brasil na França. Ela ganhou aqui
e foi para a França. Lá, internacionalmente, ela não ganhou, mas ela foi e participou lá na França. É jovem, eu tive o prazer de conhecê-la, maravilhosa, um livro assim denso, né? Ele circula muito aqui em Recife. Daí eu dizer para vocês que a questão da distribuição e da circulação dos livros de autoras negras, né, fica condicionada à questão do editor, né, de distribuição, ainda é um entrave para a questão da distribuição. Né? Espero que isso com o tempo passe. Outra escritora, né, que também é blogueira, né, esteve aqui na cidade de Olinda, veio dar um mini curso, chama-se Cidinha da Silva. Né? Dentre vários livros que ela escreveu, eu trago para vocês Baú de Miudezas, Sol e Chuva, que são crônicas. Né? Aí você tem aí a Cidinha da Silva, né? Um nome forte que também traz denúncia social. Ela traz essa questão do negro, né, em sua religião, né, de contemplar sua religião e ser tão massacrada. As religiões de matriz africana, né, que ainda são envolta a preconceitos. Pessoas que não sabem a questão do candomblé, né, e da Umbanda também aqui no Brasil. A gente sabe que a Umbanda é uma religião essencialmente brasileira e o candomblé, o candomblé ele é brasileiro, né? Existem as nações, né, de matrizes africanas, né, que são de África, né, que tem o Queto, Nagô, o Jeje, né, Angola, o Alaqueto, que as pessoas falam também, né, que são variações, né, do nome candomblé aqui no Brasil. Fora, em África, esse nome candomblé não existe. Mas isso é uma questão de história, né, que a gente estuda, né, para poder entender. Então vamos ficar com as religiões de matrizes africanas. Né? Outro livro dela, muito bom, que se chama Cada Tridente em Seu Lugar. Também da Cidinha da Silva. Ela vai trazer a questão religiosa aqui muito, muito potente, não é? Outra, essa é uma das pioneiras, precursoras, né? Maria Firmina dos Reis, que escreve Úrsula, mas ela também tem um conto, A Escrava, né? Maranhense, né? Vocês precisam estudar, né, essa mulher aqui, né, para poder entender essa questão da negritude no Brasil também. Né? Recomendo. Maria Firmina dos Reis, Úrsula. E nós temos, né, também uma atriz da Rede Globo, que dentre outros livros também, né, ela executa oficinas de leitura, rodas de leitura no Rio de Janeiro, que se chama Elisa Lucinda. Eu tenho, fora este livro, eu acho que eu devo ter uns 7 ou 8 ali dela, mas esse aqui, que é Parem de Falar Mal da Rotina. Por sinal, foi um espetáculo teatral onde ela atuou, né, e ela também é escritora, Elisa Lucinda, recomendo a vocês. E aqui está o cotidiano, né? Essa questão da rotina. Ela também vai trazer essas questões de raça, de gênero, né? A questão do racismo, né? Aqui, que é tão forte ainda no Brasil. Né? Temos outra escritora chamada Cristiane Sobral, né? Que tem um livro clássico dela. Ela vai estourar no Brasil com este livro, né? Cristiane, ela é de Brasília, né? Ela escreveu o livro Não Vou Mais Lavar os Pratos. Esse livro é maravilhoso. Vocês vão ver, né? Críticas sobre ele excelentes, né? Recomendo Cristiane Sobral. E trago para vocês uma escritora que eu tenho o prazer de morar pertinho dela, né? Eu moro aqui no Recife, na
na Encruzilhada, e tem um bairro chamado Campo Grande. E ela mora neste bairro chamado Campo Grande, que é a queridíssima, né? Ela é atuante, militante, mulher negra, lésbica, e ela trabalha na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, na divisão de promoção de igualdade racial, de gênero e cultura. Chama-se Odailta Alves, né? Minha amiga, minha querida amiga, e ela vai e escreve, dentre outros, vou mostrar os outros para vocês, Letras Pretas. Outros livros dela, Cativeiro de Versos, e são todos artesanais. Vocês vão observar aqui, ó, como é feito. Ela tem Pretos Prazeres, que foi editado agora e feito por uma editora, acho que da Bahia, né? Que não é independente. Esses daqui são independentes, ou seja, a própria autora faz, confecciona a capa, imprime, grampeia, né? E faz o seu livro. Este aqui é Cativeiro de Versos, Odailta Alves. Nós vamos ter mais 2 livros dela, que são Escrevivências. Engraçado que ela pediu emprestado a Conceição Evaristo para poder fazer, né, esse livro, né? Creio eu que eu estou dizendo isso, porque Escrevivências é de Conceição Evaristo. E ela estava presente, né, no evento que eu faço todo ano, que se chama MILBA, Memória e Imaginário nas Literaturas Brasileiras e Africanas. E eu já homenageei Odailta Alves em uma edição do evento, né, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Escrevivências. E para encerrar, eu trago para vocês um livro da Odailta que é muito... como é que se diz? São muito... Desculpe. Um livro da Odailta que é muito forte e que é um clamor mesmo, né? Ela vai trabalhar o tema da negritude, a questão do negro dentro da literatura e das atrocidades que são realizadas ainda, né? As pessoas dizem que não, sob a égide do preconceito, do racismo, né? E isso em todos os níveis. Uma coisa que eu sempre, quando vou dar aula na universidade, eu falo para os meus alunos, né, no primeiro dia de aula, essa questão de que preconceito é caretice, preconceito não combina com cidadania, preconceito não combina com humanidade, sabe, em todos os sentidos, né, orientação sexual, em qualquer viés que venha a ofender a alma humana, né? Então, o livro se chama Clamor Negro, de Odailta Alves, né? Essa mulher guerreira, essa mulher que tem uma origem humilde, nasceu no bairro de Santo Amaro, um bairro extremamente violento, né? Hoje não tanto, mas ainda carrega essa fama, né? Um bairro perto aqui também de onde moro, mas que, graças a Deus, essa situação está mudando, né? Porque a cultura faz com que os cidadãos comecem a acessar veredas, né? Caminhos que levam a uma questão de dignidade, né? A verdade é essa. E eu vou ler para vocês o texto que ela dá ao livro, né? Que se chama Clamor Negro, e vai resumir tudo que eu estava falando aqui sobre a questão de racismo, questão de preconceito, né? Eu espero que vocês gostem, tá? O nome é Clamor Negro. Que minha cor não seja motivo de xingamento e emudeçam os tons pejorativos que me causam sofrimento. Que meu passado não me plante na escravidão e nunca esqueçam que fui escravizada, mas escrava
Não. Que as chibatadas só nos livros de história sejam lembradas. E juntos também venham os heróis, as heroínas, as vitórias. Zumbi, Dandara, Malês, José do Patrocínio, Benguela, Glória. Que meus cabelos sejam inocentados do crime que não cometeram. Não mataram, não roubaram e são ruins? Coitados. Que nada. São lindos, cacheados, crespos, pretos, castanhos, enrolados. Que por minha boca eu jamais seja chamado de bicudo, beiçudo. Meus lábios carnudos sentem a sede de justiça, não feita com sangue, mas de oportunidades. Gritam constantemente respeito, dignidade, saúde, dignidade, educação, dignidade, faculdade. Meu nariz não é afilado. Por isso é feio? Não. Ele é modelado. Está dentro do meu padrão de beleza que você, com sua frieza, insiste em rejeitar. Minha pobre avó, de olhar agateado, às vezes, esfomeado ou triste, discriminado, sempre a olhar os pés, preta. Não tinha orgulho. Deveria mirar o chão. Ensinaram-lhe que a saída era casar com branco. Clarear a família. Triste ilusão. Graças a Deus, graças a meu Deus negro, nascemos tal qual vovó. Mas junto também nasceu em minha veia, dado um nó, algo que não se desfaz. O orgulho de ser negro, de pele e alma negra. E baixar os olhos, jamais. Palmas para Odailta Alves, que com sua coragem, não é? Ela traz para a gente um texto eivado, né? Cheio de considerações e análises dessa questão da escrita negra, de denúncia, de mostrar, não é, a força que há na literatura negra. Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, que vocês possam, não é, através da literatura, modificar o mundo, não é? Através das leituras, né, vocês colocarem em prática esses conceitos, né, em relação à dignidade, a respeito, à lealdade, à educação, à humanidade, né, e afastar de vez essa questão de racismo e de preconceito. E é isso que a gente luta, né? A gente luta todos os dias contra essas pessoas que se acham superiores porque tem uma cor diferenciada, que eu não sei que cor é essa, né? Um país que é miscigenado, um país que é misturado, que traz índios, negros, africanos, né? Brancos, todos estão aqui, né? E você ainda abrir a boca para se achar, como eles dizem, entre aspas, raça pura. Oh, gente, é muita pequenez, né? Mas que a educação salve. Que esse projeto, professora Risodete, possa, né, cada vez mais crescer e vocês possam, de certa forma, realizar uma intervenção em relação a essa questão de difundir essa humanidade através da literatura, da leitura de autoras negras e autores negros. Meu grande abraço para vocês, espero ter contribuído, né? Faço isso de coração, né? E o que precisarem de mim, eu estou aqui, ok? Um abraço grande e sucesso no projeto para todos, todas e todos envolvidos, ok? Um abraço grande.